Salmo capítulo 90, de 9 a 12, diz assim: É só o que nos resta é nos submetermos a Ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problemas. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira? Tanto furor contra os que te temem. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Pai querido, nós colocamos nossa vida mais uma vez diante do Senhor. Agora, onde vamos refletir na Tua palavra, nos Teus valores, pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos conduza ao Teu coração. Levante áreas da nossa vida que carecem de transformação e nos dê coragem para encarar essas transformações. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Quando nós somos crianças e adolescentes, nós desejamos que o tempo passe rápido, porque queremos conquistar algumas coisas que estão atreladas às questões da idade. Eu não vi a hora de fazer 18 anos para poder tirar carteira de motorista para poder dirigir. E hoje, quando eu estou no trânsito, eu lembro da pressa que eu tinha para dirigir, eu doido para não precisar dirigir aqui em São Paulo. E tantas outras coisas que na nossa infância nós gostaríamos que o tempo passasse mais rápido. Por exemplo, as crianças querem que o aniversário chegue logo, o próximo. E a gente fica torcendo para ele demorar uns 3 anos. Porque você não quer mais fazer aniversário, não tem mais necessidade. Já comemoramos, já fizemos, não precisa mais ficar... Enfim, deixa para lá. O tempo impressiona. E a relação também das crianças com o tempo é muito legal. Já viu essa pergunta assim, aquela pergunta assim, no teu tempo tinha isso, né? No teu tempo tinha isso. Esses dias minha filha perguntou, pai, no teu tempo tinha água quente no chuveiro? Eu falei, acho que eu nasci há 100 anos. Há uma fase que nós queremos acelerar e há uma fase que nós queremos frear. Diminuir a velocidade dos dias porque eles parecem acelerados demais. Os dias estão mais apressados do que nós. O tempo passa e nós mudamos. Nós mudamos muito. E talvez você nem perceba, porque você fica se olhando no espelho todo dia e não percebe a tua mudança física. Mas faça o seguinte exercício e se prepare para a depressão. Pegue uma caixa de foto velha. E um remédio para dormir depois. Que eu estou falando isso porque eu fiz isso essa semana. Eu tive que mexer numa caixa velha de fotos. E a gente começa a ver aquelas fotos e você fala, nossa, como eu melhorei. Porque você precisa ter autoestima boa, né? Eu falo, não, imagina. Quando, se você era magrinha e agora está gordinho, você fala, nossa, como eu era fraco. Entendeu? Você tem que usar de alguns artifícios para se sentir bem quando você terminar de mexer na caixa de fotos velhas. Mas é incrível a força do tempo na nossa vida e na nossa história, como que nós mudamos. Isso me lembra o início de um dos romances do Mia Couto, é o diálogo entre uma avó e um neto, fazia tempo que eles não se viam, e a vovó olha para o neto e diz, nossa, meu neto, como você mudou. Aí ele olha para ela e diz, não fui eu, vó, foi o tempo. Não fui eu que fiz isso comigo. Foram os dias que foram rápidos e acelerados demais e me deixaram assim e fizeram com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. O tempo é implacável. Na mitologia grega ele é o deus Cronos, que de tão nervoso ele devora os seus filhos. De tão senhor de tudo, ele devora os seus próprios filhos. Então é fato que a vida passa, que lutar contra o ponteiro do relógio é uma luta inglória, insana, desnecessária, onde nós já estamos derrotados a priori. Então, é um desejo inviável, né, de querer, o que a gente faz com o tempo? Como é que a gente para? Não para. Ele vai continuar escapando por entre os dedos. Ele vai continuar rápido. Os nossos filhos vão continuar crescendo. E tudo vai passar rápido demais.
E o salmista, o salmo atribuído a Moisés aqui, está com essa crise. Ele está angustiado e lamentando a brevidade da vida, lamentando fatos ruins da existência humana. Se não bastasse a vida ser curta, ele também reclama que vira e mexe a vida apresenta pontos desagradáveis. E nessa oração, nesse lamento, nessas letras, nós podemos encontrar valores preciosos para que a gente consiga trabalhar bem, lidar bem com o fato de que a nossa vida flui e de que nada pode segurar esse rio chamado tempo. Então eu quero pontuar duas coisas com você aqui nesse momento, e a primeira é: para você viver bem, você precisa entender que nem sempre será bom. Você quer viver bem, você quer ter qualidade de vida, você quer ter uma vida consciente, lúcida, então você precisa entender, você precisa colocar no teu coração, na tua lista de itens da existência, que para a vida ser boa, nem tudo será bom. Isso já precisa estar no seu coração. Porque o salmo que nós lemos, ele tem pelo menos dois momentos. No primeiro momento, o salmista está desinteressado. A vida está sem brilho. Olha como ele diz: vivemos até 70 e com sorte chegamos a 80. E o resultado? Aí ele diz o resultado da vida: problema, trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Olha a depressão do camarada. E depois há quem diga que cristão não pode ter depressão. Você já ouviu isso? Essa ladainha? É o salmista que está dizendo que a vida se resume a isso. Nesse primeiro momento ele está lamentando. E brincadeiras à parte, esse é um exercício que nós precisamos fazer, aprender a lamentar. Você precisa aprender a lamentar. Porque é melhor um lamento sincero do que uma felicidade plástica. É melhor um choro real do que uma alegria falsificada, motivada por coisas que não necessariamente são boas. Em nossos processos tristes, nós precisamos respeitar a tristeza. Nos nossos processos de morte, nós precisamos respeitar o luto e não cair nessa ladainha gospel de que a nossa vida é de vitória em vitória, de vitória em vitória, porque ninguém passa pela vida de vitória em vitória. E se faz necessário as pessoas aprenderem a se comportar nas diversas situações que a vida vai apresentar. Há período que nós vivemos uma dor, e quando se vive um período de dor, você não tem que rir, você tem que chorar. Porque se está doendo, a melhor expressão é o choro, é o lamento, então chore. Períodos complicados você precisa falar, você precisa verbalizar, você precisa dar nome para aquilo que está te matando por dentro. Você não precisa ficar repetindo frases mágicas, frases de efeito, que não surtem efeito quando a vida faz perguntas sérias. Então, uma espiritualidade viva precisa ter espaço para o lamento. Uma espiritualidade viva precisa chorar. Você quer ter uma espiritualidade viva? Então aprenda a chorar, aprenda a lamentar, aprenda a se entristecer, aprenda a viver o luto, aprenda a encarar os seus processos tristes. Isso é muito libertador. Quando você pode viver a sua realidade, é o que você tem hoje. É o que tem para hoje. E o que tem para hoje é lágrima. Então chore. E faça isso em paz. Porque a espiritualidade dos Salmos nos convida à sinceridade. A não viver com esse sorriso maquiado no rosto. Você pintou um sorriso. Uma aparência bonita, mas com o interior absolutamente morto, carente e reprimido, porque não pode falar das suas carências. Então você coloca um sorriso falsificado no rosto. Isso é espiritualidade sadia? Não. Uma espiritualidade sadia é aquela que diz: está doendo e por isso choro. Está difícil, por isso eu paro. Não aguento mais, por isso peço ajuda.
Não consigo dar mais um passo, por isso peço socorro. Clamo pela sabedoria do outro. E há quem diga que o Moisés foi meio exagerado, meio intenso, e é claro, os salmos são poéticos, são poesias, são suspiros da alma, e tem a licença poética que permite exagerar, né? Colocar essa dor no coração, e quando a gente está doendo, a gente exagera mesmo. Não só em coisas sérias, mas é tipo quando a gente sofre de amor, né? Já viu? As cartas de amor são as mais bregas que tem, são exageradas, né? Você tomou um pé no traseiro, aí você põe o Valdir Soriano na vitrola e diz, eu não sou cachorro, não. É exagerado mesmo, e o salmista também é exagerado. Mas exagera para falar de uma dor real do coração. Então, meu querido, está doendo? Então chore. Os dias estão difíceis, lamente. Você não precisa ficar passando por cima dos problemas que nem um trator e negando feridas internas. Não há períodos em que se lamenta, porque há tempo para tudo debaixo do sol. A diferença das pessoas não está no fato de que uns têm problemas e outros não. A diferença das pessoas está no fato de que uns encaram as tristezas, outros fingem ser felizes. Essa é a diferença. A diferença não está no fato de que teu vizinho não tem problema e você tem. A diferença está no fato de que você decidiu respeitar as fases da vida. O teu vizinho resolveu maquiar um sorriso no rosto. Logo, vive melhor quem admite os dias difíceis, porque ao admitir, você se prepara. Ao admitir, você se antecipa. Você busca ajuda. Ao negar, você está deixando o seu inimigo crescer. E uma hora isso vai se tornar maior e uma hora você explode. Então introduza a prática do lamento na sua espiritualidade, sim. Escreva um salmo você. Agora, leve isso a sério. Porque não é fazer uma lista de reclamações vazias. Porque você não conseguiu comprar o que você não queria. Isso aí não, isso aí é fruto do consumismo que nos domina. A gente deveria lamentar o nosso consumismo, não o fato da gente não conseguir comprar. A gente deveria lamentar tudo aquilo que nos mata. Você vai dizer, então você está me incentivando a lamentar? Exatamente. Mas lamentar o quê? Bom, lamente a sua omissão. Lamente. Entre no seu quarto e diga, Senhor, eu não acredito como eu sou um homem omisso com a minha casa. Você precisa lamentar, isso é lamentável. Lamente a sua indiferença com seus filhos, porque isso é lamentável. Lamente os votos que você fez em dezembro de 2012 e até agora você não colocou um para andar. Lamente, isso é lamentável. Lamente o fato de você não ter feito o que você prometeu fazer. Aí você vai dizer, não tem problema, porque eu prometi para mim mesmo. Então, estamos falando de você, é muito sério. Lamente. Lamente que você não mudou as suas atitudes, porque isso é lamentável. Porque existem atitudes que precisam morrer, e quando a gente não faz o processo de morte de algumas atitudes, nós temos que lamentar. Então não é uma reclamação vazia, como aquele desenho daquela hiena, lembra? A hiena que ela ficava assim, ó vida, ó dias, ó céus, isso não vai dar certo. Quem riu não é muito novo, né? Porque, para lembrar desse desenho, eu só sei porque eu procurei no Google. E aí a gente corre o risco de viver que nem a hiena, que você passa o dia assim, ó dia, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Isso é na segunda, na terça, aí passa uma semana, passa um mês, passam 3 meses, param 4 meses, passa um ano e você passou a vida lamentando sem ter atitudes proativas. Então qual é o lamento que eu estou falando? É o lamento que vem carregado, ele vem grávido de mudança. Tem uma gravidez dentro do lamento, que é uma pontinha que você está lamentando, mas lá no fundo você está dizendo para você mesmo, eu estou lamentando porque eu tenho vontade de mudar. Eu estou lamentando porque tem um desejo aqui oculto
me convidando a viver uma vida diferente dessa vida que eu estou vivendo? Então o lamento se torna válido quando ele carrega o incômodo. É o lamento e o arrependimento. Mas não é arrependimento desse que fica, ai, porque eu fiz. Arrependimento na Bíblia não é você ficar, ai, porque eu fiz, isso, ó dia, ó vida, ó céus. Arrependimento é quando você absorve uma nova consciência, você expandiu a sua mente, você entendeu que você tem práticas, que você tem atitudes e processos que matam, aí você lamenta, esse processo mata, então eu vou parar de fazer. Você se arrependeu, você colocou a sua vida num novo nível. Então nós lamentamos, mas dentro de nós há o desejo de mudança. Aí o lamento se torna bonito. O Rubem Alves tem um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola. Pode anotar aí e comprar essa semana. Na introdução do livro ele explica o título. Porque a ostra, para produzir pérola, precisa de uma insatisfação. Ela precisa de um incômodo. Tem um grão de areia que incomoda, e ao incomodar ela luta, e ao lutar, e porque luta, ela produz pérola. Olha que genial. Mas e a ostra feliz? A ostra feliz, ela passa a vida, trabalha, morre e ganha uma lápide. E a incomodada produz coisas bonitas. Porque ela se incomodou com algo dentro dela, mas ela lutou para aquilo se tornar em algo bonito. Então aquela areia que incomodava se transformou em pérola. Então lamente mesmo, mas não pare por aí. Lute para que desse lamento, dessa fase complicada, nasça algo de valor. E acredite, fases difíceis, fases complicadas, podem sim ser fases produtivas na nossa vida. Sempre? Não, sempre é muita coisa. Mas há para nós o convite de entrarmos em contato com essas questões, lamentarmos as nossas, principalmente as coisas que nos oprimem porque nós fomos omissos, nós fomos indiferentes, nós não mudamos. Então é uma areia que está dentro de você. Precisa ser uma areia. Essa indiferença que hoje está aí em você, transforma ela numa areia, porque ao você transformar ela numa areia, você vai lutar contra ela e você passa a ser uma pessoa que ama, porque o oposto da indiferença é o amor. Lutou contra a indiferença? Lutou. Então nasceu uma pérola chamada amor. Ele não é mais um indiferente, agora ele é uma pessoa que ama. Então lamente e mexa-se, para que a sua vida não seja como a vida da hiena, me perdoe. Para que no final da vida você tenha feito lamentos, tenha vivido dores e tristezas, mas coisas bonitas nasceram das suas atitudes, dos seus gestos. Segunda coisa, valorize a sua vida e dê muita atenção para os detalhes da sua vida. Moisés, mais uma vez, com a licença poética, ele define a vida. O que é a vida? É um sopro. É o... Passou. Passou. Mas que hora que passou que a gente não viu? Então, que a gente não olhou, mas passou. Ela passa. E repito, qualquer tentativa de lutar contra o tempo é uma insanidade. Então, se não pode com ele, junte-se a ele. Valorize o seu tempo e valorize os seus dias, porque eles são curtos. Valorize a sua vida, sabe por quê? Porque sim, há uma maneira de viver onde a sua vida pode se resumir em trabalho, esforço e uma lápide. Sim. Essas três palavras são sim possibilidades reais para todos nós. Quem não valoriza a vida, passa pela existência. E o que foi a vida dessa pessoa? Foi trabalho, esforço e uma lápide agora lá, que colocaram uma frase bonita. Cruel. É muito cruel pensar assim. E quem não lamenta a omissão, quem não lamenta a indiferença, quem não lamenta o pecado, quem não lamenta o orgulho, quem não lamenta o egoísmo, quem não lamenta o consumismo, quem não lamenta esse tipo de coisa, é um sério candidato,
é uma séria candidata a ter a sua biografia resumida dessa maneira. Você passou a vida sendo um egoísta e nunca ligou para isso. Então você está de alguma maneira dizendo que a sua biografia vai ser essa. A biografia se resume ao egoísmo. A biografia se resume ao consumismo. A biografia se resumiu à indiferença. Aí você pode dizer, mas espera aí. Esforço, trabalho e uma lápide não é o resumo de todos nós? Não é isso que resume todos nós? Nós nascemos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos e nós morremos. A grosso modo, sim. Esse pode ser até o resumo da maioria, mas esse não é o resumo das pessoas que cuidaram dos detalhes da vida. Esse não é o resumo das pessoas que perceberam os intervalos. Esse não é o resumo das pessoas que perceberam os detalhes da vida. Vocês conseguem me ouvir ou não? Consegue? Vou repetir minha última frase. Há uma maneira de viver onde o trabalho, o esforço e os problemas não são pejorativos. Porque o Moisés está tratando essas coisas nesse primeiro momento como pejorativo. A vida é isso. Problema, trabalho, esforço e o cemitério. Isso é a vida. Mas há uma maneira de viver onde você trabalha, onde você se esforça e você morre, mas a sua vida é lembrada para sempre. Há pessoas sim que lutam a vida inteira, trabalham a vida inteira, e essas pessoas morrem, mas os seus dias, os seus passos duram para sempre. Quem são essas pessoas? As pessoas que aprenderam a perceber que o belo, a vida, acontece também nos intervalos, nos detalhes. Isso aqui é um exemplo. A história do Nelson Mandela. Anota aí outro livro, leia a biografia do Nelson Mandela. Nelson Mandela dedicou a vida dele contra o apartheid, a divisão racista de negros e brancos na África do Sul. E por essa luta, ele ficou preso durante 30 anos. E por várias vezes foi oferecida a ele a liberdade em troca do seu silêncio. Você pode ser livre, desde que você fique quieto. Ele preferiu ficar preso. E preso em silêncio, de mãos atadas, ele conseguiu deixar uma marca que vai atravessar gerações e gerações. Aprendeu, transformou a luta e problema e esforço e tudo não em algo pejorativo, mas numa pessoa que mudou a mentalidade da humanidade. Deixou um legado que vai ficar para sempre. O Mandela lamentou. Lamentou o quê? Um mundo preconceituoso. O Mandela lamentou uma sociedade onde as pessoas são avaliadas pela cor da sua pele. Ele lamentou e lutou por isso, lutou contra isso, e a sua luta e seu nome fizeram história. Então trabalhe, se esforce, e não perca o seu precioso tempo, querido, nosso tempo é precioso. Não perca com picuinha. Porque a capacidade que a gente tem de perder o nosso tempo com picuinha é um negócio incrível. Eleve o nível das suas reclamações e das suas lamentações com coisas realmente importantes. Tem gente que consegue brigar no almoço de domingo porque o cunhado pegou mais salada que o combinado. Tem gente que consegue arranjar picuinha porque na festa do sobrinho a coxinha estava gelada e a Fanta estava quente. Será que vale a pena? Te falar algo de domingo passado aqui da Bethesda.
Domingo passado a gente recebeu uma notificação da Eletropaulo de que a luz seria cortada às 11h30 da manhã, às 4h30 da manhã e também às 11h30, porque eles iam fazer manutenção na rede. Veio na conta de luz isso, escrito na conta de luz. Domingo, 14, né? 14 de julho, a luz será cortada às 11h30. A Univaldo me avisou. A luz ia ficar, acho que 15 minutos cortado, 20. Aí ele falou, o que a gente faz? Eu falei, vamos terminar o culto 11h30. Porque geralmente quando eu prego, eu termino o culto 11h45. Então é 15 minutos a menos de culto. Comuniquei à igreja, quem estava aqui sabe, que eu falei, temos que hoje correr um pouquinho aqui, nosso tempo é um pouco mais curto. Tiramos uma ou duas músicas do louvor e terminamos o culto 11h28. A Eletropaulo não cortou a luz. Mas a gente desligou a luz, o equipamento de som, por uma questão de prevenção, né? Para não ter um corte abrupto e ter algum problema. Você acredita que teve gente que foi reclamar com o Nivaldo no sentido de, o pastor falou que ia acabar a luz e não acabou, né? Não. Isso entra na tua cabeça? Porque eu saí do culto domingo passado em estado de graça, como eu sempre saio, feliz de poder ter celebrado a Deus com vocês. Aí eu recebo essa notícia. Aí eu fico, dia, vida, céus, essa igreja não vai dar certo. Porque eu cheguei em casa e eu fiquei pensando assim, o que essa pessoa, ou essas, eu não sei quem é, não quis saber o nome. Aí eu fico imaginando, sabe, que nós, pastores, terça-feira a gente tem reunido, pauta, acabar o culto 15 minutos mais cedo domingo que vem. Por quê? Não, só para acabar 15 minutos mais cedo. Vocês conseguem imaginar o pastor Mário fazendo isso? Aí a ideia, não, vamos inventar que a Eletropaulo vai cortar a luz. Quem? O Lucas que deu essa ideia. Aí os pastores se reúnem, o tempo precioso nosso de estar junto, estudar e orar, e a gente está maquinando, a gente está fazendo um projeto para acabar o culto 15 minutos mais cedo, e para isso a gente mentiu. Meu irmão, quando eu estou pregando, eu acabo o culto a hora que eu quiser, eu não preciso pedir tua opinião, tua ajuda e nem dar satisfação. Se eu decidir que minha pregação vai ter 15 minutos, vai ter 15 minutos. Se a gente decidir que o culto vai acabar 12h30 ou às 11h15, vai acabar 12h30 ou às 11h15. Isso é do coração, isso é o sentimento da hora aqui do Espírito. E é muita picuinha, desculpe, é mediocridade interna você achar que o pastor da tua igreja mentiu para acabar o 15 minutos mais cedo. E eu fiquei aqui. Eu não fui para casa, não teve jogo da seleção meio-dia para eu chegar mais cedo. Porque ainda tivesse isso, ainda falar, malandro, quer assistir o jogo. Não, eu fiquei aqui na igreja com as pessoas, conversando aqui embaixo. Eu saí da igreja, sabe que horas? Na mesmíssima hora que se o culto tivesse acabado no horário que ele acabaria. Nada, não mudou nada. Sabe o que é isso? Picuinha. Sabe o que é isso? É que você tem uma mediocridade interna e você não lamenta ela, você precisa lamentar e tirar isso dentro de você, porque isso mata. Você precisa fazer isso. Você precisa entrar em contato com isso e jogar isso fora. Porque, inclusive, ao você julgar as pessoas assim, na verdade você está bravo com algo que está dentro de você, que é picuinha. E quem vive preocupado com picuinha se resume a trabalho, esforço, picuinha e uma lápide. Não faça isso com a sua vida é preciosa demais para se gastar dessa maneira. Quando se queixa da brevidade da vida, ele também pede a Deus sabedoria, e nós precisamos pedir a Deus sabedoria, para Ele nos livrar de picuinha, de fofoquinha, de insinuação, de que fizeram isso só para ir embora 15 minutos mais cedo. Não, mas é porque, está vendo, tiraram a música do louvor, a gente louvou menos, você nem percebeu. Ele pede consciência para viver bem. Ele pede sabedoria para que a vida não seja um suceder de dias vazios, resumidos ao esforço e uma cova.
Sabe quem vive bem? Vive bem quem coloca o amor como chão da existência e tudo que faz baseado no amor. Porque o amor nos chama a perceber a fragilidade da vida e a cuidarmos das pessoas e não ficarmos arranjando briga de graça. Não, o amor, ele encobre um monte de coisa e faz a gente se preocupar com aquilo que tem valor. A vida passa como um sopro, como você tem vivido a sua. A vida é agora, o que é que você tem feito com o seu agora? Bem cantou Legião Urbana, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Amanhã não há, amanhã é só amanhã que a gente vai saber como é que é. Então não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer agora. Mande flores em vida. Perdoe, querido, perdoe. Eleve o nível da sua vida, para de picuinha, comece a mexer com amor, perdão, sabe, com coisas maiores. Perdoe, peça perdão. Dignidade das pessoas que pedem perdão é linda. Reúna seus amigos e faça uma festa. Releve algumas coisas, não se leve tão a sério, porque você não é assim tão bom. Pare de ser tão chato com coisas tão legais. Aproveite as pessoas. Os mais jovens desfrutem da companhia dos seus pais. Prefira ser feliz do que ganhar a conversa. Não saia da mesa antes da hora. Trate o almoço de domingo como algo sagrado. Converse com as crianças. Jesus falou que delas é o reino dos céus. O tempo que nós temos para celebrar a vida é hoje. O que é que você está fazendo com o seu hoje? Como é que você está gastando os seus preciosos minutos que não voltam mais? E eu termino a nossa reflexão com a frase que Moisés começou o texto que lemos. O que nos resta é nos submetermos a Ti. É isso que nós precisamos fazer. É esse detalhe que nós precisamos inserir na nossa vida. É nessa vida louca, corrida que nós montamos. Temos como prioridade o exercício de submeter os nossos atos, os nossos sonhos e os nossos planos diante de Deus. E o que é isso? É ter sempre os valores do reino na nossa cara e confrontar, colocar frente a frente o jeito que você está vivendo com aquilo que Jesus falou para você fazer. Coloca isso, coloca de frente. Aí você vai dizer, eu não, estou fora. Então, você está tratando o teu agora com mediocridade. Você não está dando valor para algo que tem muito valor e que o dinheiro não compra, que é o seu tempo. É colocar a tua vontade de acordo com as vontades reveladas de Deus, porque nem sempre as nossas e as de Deus são as mesmas. E nesse caso, fique com a de Deus. É passar os seus atos, os seus gestos, as suas palavras por um filtro. Quem faz isso, quem lamenta, quem pensa, quem questiona a vida, não está tratando a vida de uma maneira qualquer, mas antes está pedindo sabedoria. Talvez você não esteja falando literalmente, Senhor, me dê sabedoria, mas quem está confrontando a vida, quem está lamentando, quem está correndo atrás de transformação, está assim orando a Deus. Você não percebeu, mas você está. Então lamente, transforme sua mente, valorize os seus dias, e que Ele nos ensine a aproveitar a vida, viver bem e com sabedoria. Amém? Fique...